Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Hoje, vocês vão conhecer a trajetória insana de Dino Dibra, o homem que causou nas ruas de Melbourne e mergulhou com tudo em uma disputa entre as maiores organizações do submundo australiano. De festas regadas a luxo aos becos mais sinistros, a vida de Dino é marcada por mentiras, traições e uma sede de poder que o levou direto ao topo e depois a sua queda voraz. Mas quem foi Dino Dibra de verdade? Um traidor do próprio grupo ou apenas mais um alvo dentro desse jogo sujo? Fiquem comigo até o fim, porque o que vocês irão descobrir hoje é digno de um roteiro de cinema. Mas foi tudo real. Antes, não esqueçam de clicar naquele botão de hyper logo abaixo para dar aquele gás no vídeo. Agora, esse é o lado sombrio da Austrália que você nunca viu. Bora pro vídeo! A trajetória de Dino Dibra começou em 1975, no bairro operário de Sunshine, em Melbourne. Criado em uma família albanesa muçulmana, a infância de Dino foi marcada por uma rica herança cultural e desafios financeiros. Sunshine era um caldeirão cultural, lar de imigrantes de todos os cantos do mundo. Europa, América do Sul, Sudão, Mianmar e Índia eram apenas algumas das origens dos moradores. Essa diversidade trazia uma energia única, mas o bairro também enfrentava grandes dificuldades. Na década de 1970, os empregos na indústria, que sustentavam a economia local, começaram a sumir, resultando em pobreza generalizada e uma geração de jovens com poucas perspectivas. Dino, como muitos de seus colegas, cresceu em um ambiente onde sobreviver muitas vezes exigia contornar ou desafiar as regras. Seus pais, como tantos outros imigrantes, enfrentavam barreiras para aprender inglês e se integrar completamente à sociedade australiana. Essas dificuldades culturais e linguísticas tornavam o acesso a empregos estáveis um desafio constante. Enquanto isso, Dino e seus amigos Andrew Veniamin, Benji Veniamin e Mark Malia se adaptaram com facilidade à vida australiana. Eles circulavam pelas ruas, escolas e campos de esportes locais com desenvoltura. No entanto, sua integração à sociedade australiana não se limitou aos caminhos tradicionais, como estudos ou empregos comuns. Eles foram atraídos por um caminho que prometia recompensas rápidas e respeito: o submundo. Ainda adolescentes, Dino e seus amigos já estavam mergulhados em pequenos delitos. Roubavam carros, danificavam propriedades e operavam um esquema de falsificação de veículos, dando novas identidades a carros roubados. Para esses jovens, a clandestinidade não era apenas uma aventura. Em um contexto de pobreza generalizada e poucas oportunidades legítimas, o submundo oferecia uma alternativa tentadora. As façanhas iniciais do grupo pavimentaram o caminho para a formação da implacável gangue Sunshine Boys, unida por laços de amizade, lealdade e uma ambição comum de dominar o submundo de Melbourne. Dino, Benji e Mark começaram a evoluir de pequenos ladrões para sicários mais audaciosos. Nesse momento, uma figura crucial entrou em suas vidas: Paul Kallipolis. Paul era um campeão de artes marciais com um temperamento explosivo e um extenso histórico clandestino. Seu nome, por si só, inspirava temor em quem cruzasse seu caminho. Ele acolheu Dino e seus amigos, ensinando-lhes todos os segredos do submundo organizado,
Sob a tutela de Paul, o grupo passou de furtos simples para atividades mais arriscadas e lucrativas, como contrabando de ilícitos, extorsão e atos de intimidação. Paul tornou-se um mentor para Dino, ensinando-lhe como ser calculista e implacável. Ele mostrou ao grupo como usar o medo, intimidação e força para manter o controle de seu território. Dino absorvia os ensinamentos de Paul com avidez, aprendendo rapidamente e aplicando cada lição com precisão. Movido pela sede de poder e reconhecimento no submundo de Melbourne, Dino, com a orientação de Paul, começou a construir sua reputação no cenário clandestino da cidade. Ele já não era apenas mais um jovem rebelde de Sunshine. Estava se tornando uma figura influente no submundo. A vida em Sunshine era desafiadora, mas Dino prosperava em meio ao declínio do bairro. A crescente pobreza e o desemprego apenas abriam mais portas para alguém disposto a desafiar as regras. Dino não era apenas um reflexo de seu ambiente. Ele o dominava. Ele transformou as dificuldades de crescer em uma comunidade marginalizada e em crise em um trampolim para o poder. Ainda na adolescência, sua fama já o precedia. Ele ficou conhecido por seu temperamento explosivo, sua prontidão para agir com firmeza e seu envolvimento cada vez maior no comércio de entorpecentes. Os Sunshine Boys deixaram de ser apenas um grupo de jovens bagunceiros para se tornarem uma força temida no submundo de Melbourne. A ascensão de Dino à notoriedade pode ser rastreada até uma noite fria e tensa, em 23 de novembro de 1988. Ainda adolescente, ele já estava profundamente envolvido no submundo. Naquela noite, Dino tinha um alvo, Charlie, conhecido como Louco. O simples mencionar do nome de Charlie causava arrepios na maioria das pessoas. Dino, no entanto, não se intimidava. Ele havia aprendido com Paul a ser implacável, e aquela era sua chance de provar isso. Os detalhes daquela noite permanecem incertos, mas acredita-se que Dino se envolveu em um confronto intenso que marcou um ponto de virada em sua trajetória clandestina. A audácia de Dino e sua coragem para enfrentar alguém tão perigoso quanto Charlie consolidaram sua posição na hierarquia do submundo de Melbourne. Foi um momento decisivo que pavimentou o caminho para sua ascensão obscura. Nos anos seguintes, Dino continuou a expandir seu império. Os Sunshine Boys ganharam força e influência, dominando grande parte do comércio de ilícitos em Melbourne. A ambição de Dino, moldada pelos ensinamentos de Paul Kallipolis, transformou-o em uma figura poderosa e imprevisível. Sua fama por agir com firmeza, aliada a seu pensamento estratégico, permitiu que ele escalasse rapidamente os degraus do submundo de Melbourne. Quando chegou aos 20 anos, Dino alcançou um nível de notoriedade que poucos conseguiam igualar. A história de Dino é um lembrete impactante de como as circunstâncias, como pobreza, isolamento cultural e falta de oportunidades, podem moldar o destino de uma pessoa e levá-la a um caminho obscuro. Dino Dibra não nasceu gangster, mas o ambiente em que cresceu, combinado com sua ambição e a influência de figuras como Paul Kallipolis, transformou-o em um dos nomes mais temidos do submundo de Melbourne. Sua jornada, de um jovem imigrante em dificuldades em Sunshine a um notório líder, é uma história de sobrevivência, ambição e o perigoso fascínio pelo poder. Charlie, conhecido como Louco, era uma figura temida no submundo de Melbourne por seu temperamento instável e métodos implacáveis. Ele era um adversário perigoso, mas também um alvo perfeito para quem queria se destacar. Dino Dibra viu uma oportunidade. Neutralizar Charlie não apenas eliminaria um rival, mas também consolidaria a reputação de Dino como uma força imponente no submundo organizado. Era uma jogada ousada e arriscada, mas Dino estava preparado. O confronto foi rápido e preciso. Dino surpreendeu Charlie, agindo com eficiência implacável. Em poucos instantes, o embate acabou e Charlie não teve chance de reagir. Esse momento marcou a ascensão de Dino aos escalões superiores do submundo de Melbourne. Ele deixou de ser apenas um delinquente local para se tornar uma figura central no mercado ilegal da cidade. A partir daí, seu império clandestino começou a crescer rapidamente, com Dino se destacando no ramo do contrabando de entorpecentes.
Aproveitando o crescimento do mercado de erva hidropônica, que em 2012 era uma mina de ouro, Dino viu uma chance de lucrar alto. Dino não perdeu tempo e mergulhou de cabeça nesse mercado. Ele montou sistemas hidropônicos sofisticados, escondidos em várias casas por Melbourne, produzindo erva de alta qualidade em grande escala. Sua operação cresceu rapidamente, permitindo que ele inundasse o mercado e acumulasse lucros significativos. O nome de Dino logo se tornou sinônimo do comércio de entorpecentes e sua riqueza e influência só aumentavam. Dino voltou às suas raízes com a falsificação de carros, uma prática que ele dominava desde os dias de pequenos delitos. Ele e sua equipe roubavam veículos, desmontavam-nos e reconstruíam com peças novas, criando novas identidades para os carros. Esses veículos eram vendidos por lucros altos, transformando o roubo de carros em um negócio extremamente rentável. Apesar dos riscos, Dino se sentia à vontade com a adrenalina da operação. Além do contrabando e da falsificação de carros, a gangue de Dino se envolveu pesadamente em extorsão. Eles usavam intimidação para extrair dinheiro de negócios locais e rivais, expandindo seu domínio no submundo de Melbourne. A força era uma ferramenta constante nas operações de Dino, mas seu uso nem sempre trazia os resultados esperados. Em 1994, durante um roubo de carro mal-sucedido, Dino foi preso. A polícia passou a investigá-lo de perto, e rumores começaram a circular dentro de sua gangue de que ele poderia estar colaborando com as autoridades. No mundo do submundo organizado, a menor suspeita de traição pode ser fatal. Dino sabia que precisava agir rápido para provar sua lealdade. Ele respondeu com mais intimidação, consolidando sua posição e mantendo o controle sobre a gangue. Sua fama como uma figura perigosa e imprevisível só cresceu. Um dos eventos mais notórios de sua carreira aconteceu em 1998, na Boate Dome. O que deveria ser uma noite comum virou um confronto caótico. Dino e sua equipe se desentenderam com os seguranças da boate, em um incidente impulsionado por álcool e arrogância. No tumulto, uma arma foi sacada e balas ecoaram. Dino esteve envolvido no tiroteio, que deixou 2 seguranças caídos e transformou a boate em um cenário de caos. Esse episódio intensificou a notoriedade de Dino. Ele não era mais apenas um contrabandista ou ladrão de carros. Agora era visto como alguém que não hesitava em usar força extrema em qualquer situação. No final dos anos 1990, Dino Dibra se tornou um nome que inspirava tanto temor quanto respeito no submundo de Melbourne. Sua ascensão foi marcada por uma série de jogadas calculadas e ousadas, cada uma projetada para eliminar rivais e expandir seu império. Cada ação ousada enviava uma mensagem clara. Dino não era alguém para ser desafiado. Ele consolidava seu território com intimidação e não mostrava sinais de recuar. Após anos de sucesso no mercado de erva, Dino percebeu que o verdadeiro lucro estava nos ilícitos sintéticos, como anfetaminas e coca. Diferentemente da erva, que dependia de ciclos de cultivo, os sintéticos podiam ser produzidos o ano todo, oferecendo lucros ilimitados. Dino, astuto, viu isso como uma virada de jogo. Ele passou a investir na produção e distribuição dessas substâncias, que rapidamente se tornaram a base de seu império clandestino. Anfetaminas e coca eram os favoritos na vibrante cena noturna de Melbourne, e Dino sabia exatamente como explorar essa demanda. Ele se infiltrou nos clubes noturnos da cidade, ambientes iluminados por neon, onde a música pulsava e os ilícitos circulavam livremente. Dino não apenas fornecia para os usuários, mas também para os distribuidores. DJs, bartenders e até donos de clubes faziam parte de sua rede, e todos lucravam com o esquema. Sua habilidade de se entranhar tão profundamente na vida noturna de Melbourne reforçou sua posição como uma figura central no submundo. Ele controlava o fluxo de entorpecentes, lucrava com esquemas de falsificação de carros e usava a intimidação para manter seu domínio, mesmo com todo o sucesso. A vida de Dino Dibra no submundo de Melbourne foi marcada por ambição, confrontos e uma ascensão meteórica que, no fim, levou à sua queda. À medida que expandia suas operações, especialmente no contrabando, os conflitos se tornaram parte de sua rotina. As boates, onde ele prosperava,
eram terrenos férteis para disputas territoriais, e negociações de ilícitos frequentemente terminavam em caos. Dino estava sempre no centro disso, uma combinação perigosa de carisma e ameaça. Sua fama por ações drásticas crescia tão rápido quanto seu império. Quando Dino entrava em uma boate, todos sabiam que ele era uma figura temida, e esse temor mantinha as pessoas sob controle. Dino começou a acreditar que era intocável, ficando mais imprudente à medida que seus negócios clandestinos cresciam. Suas conexões com algumas das figuras mais notórias do submundo de Melbourne o levaram a novos patamares. Ele passou a trabalhar com a Carlton Crew, uma rede de gangsters que incluía nomes poderosos como Alfonso Gangitano e os irmãos Moran, Jason e Mark. Esses homens eram gigantes no mundo do crime de Melbourne, e Dino se encaixava bem ali, pelo menos por um tempo. Ele realizava tarefas arriscadas para eles, ganhava respeito e ampliava sua influência dentro do grupo. A Carlton Crew era uma mistura instável de egos e rivalidades, e o estilo voraz e impulsivo de Dino nem sempre era bem recebido. Alfonso Gangitano, conhecido como o Príncipe Negro de Lygon Street, era uma das figuras mais perigosas do grupo. Alfonso Gangitano era tão imprevisível quanto Dino, talvez até mais, e a parceria entre eles sempre esteve em terreno instável, marcada por desconfiança constante. Os irmãos Moran, Jason e Mark também não se sentiam à vontade com Dino. Eles já tinham uma operação de entorpecentes bem consolidada e não viam com bons olhos um novato tentando invadir seu território. Embora Dino inicialmente tivesse conquistado a confiança dos Moran, seu comportamento errático e sua fama por ações impulsivas começaram a preocupá-los. Os Moran eram estratégicos e focados nos negócios, enquanto Dino era instável, como uma bomba prestes a explodir. O rompimento com a Carlton Crew era inevitável. A arrogância crescente de Dino e sua indiferença pelo equilíbrio delicado das alianças no submundo de Melbourne afastaram seus antigos parceiros. Ele passou a se considerar intocável, exibindo seu poder sem pensar nas consequências. Vários incidentes intensos marcaram o início de sua queda. O confronto na Boate Dome foi um divisor de águas. Uma noite que deveria ser comum virou um caos, atraindo a atenção indesejada da polícia e de grupos rivais. A imprudência de Dino finalmente começou a cobrá-lo. A separação da Carlton Crew foi tensa, e logo ele se viu cada vez mais isolado. Seus antigos aliados agora eram adversários. Em 2000, a ascensão meteórica de Dino começava a desmoronar. Ele era uma figura conhecida no submundo de Melbourne, mas sua notoriedade tinha dois lados. Suas ações impulsivas apenas aceleraram sua queda. Um momento crucial foi o rapto de Richard Mladenovic, um conhecido intimidador. Sempre buscando afirmar seu domínio, Dino planejou o sequestro em plena luz do dia, uma jogada ousada que refletia sua arrogância. Dino e sua equipe capturaram Richard, agrediram-no com força e o colocaram no porta-malas de um carro. No entanto, subestimaram a resistência de Richard. Em um momento, ele conseguiu escapar do porta-malas, apenas para ser recapturado e agredido novamente. Esse incidente público atraiu uma intensa investigação policial sobre as operações de Dino. As autoridades estavam em cima dele e Dino se tornou o principal alvo. A situação piorou ainda mais quando encontraram Richard Mladenovic eliminado em maio de 2000. Todos os olhares se voltaram para Dino. Sua fama por ações drásticas, combinada com seu envolvimento no rapto, fez dele o suspeito óbvio, enquanto a pressão policial aumentava. Em julho de 2000, Dino se envolveu em um incidente de fúria no trânsito que resultou em um motorista sendo gravemente ferido. Essa explosão impulsiva reforçou a imagem de Dino como uma figura feroz e instável, atraindo ainda mais atenção indesejada. Seu mundo estava desmoronando e os inimigos que ele havia feito, tanto no submundo quanto fora dele, estavam cada vez mais próximos. Em 14 de outubro de 2000, a trajetória de Dino Dibra chegou a um fim. Ele foi surpreendido fora de sua casa segura em Sunshine West, em um ataque preciso e profissional. Dino acreditava que seu refúgio era impenetrável, mas seus inimigos o observavam, esperando o momento certo. Ao sair, ele foi emboscado e atingido fatalmente. O ataque foi limpo, calculado e sem deixar rastros.
O aspecto mais chocante da morte de Dino foi a possível participação de seus amigos de longa data. Andrew Benji, Veniamin e Paul Kallipolis, homens em quem Dino confiava cegamente, estavam entre os suspeitos. Eles eram os mesmos que haviam lutado ao lado dele em inúmeras disputas no submundo de Melbourne. Benji, antes o aliado mais próximo de Dino, havia se tornado uma figura implacável, enquanto Paul, o mentor deles, não hesitava em eliminar ameaças, mesmo que fossem antigos companheiros. A ascensão e a queda de Dino Dibra são um lembrete sombrio das duras realidades do submundo. Ele construiu seu império com intimidação, medo e traição, mas foram essas mesmas forças que levaram à sua queda. No final, a lealdade em que ele confiava foi destruída, e as alianças que formou se desfizeram. A queda de Dino foi tão rápida e impactante quanto sua ascensão. Ele havia criado uma reputação temida no submundo de Melbourne, mas sua ambição, arrogância e busca desenfreada por poder lhe renderam muitos inimigos. Seu fim não foi apenas o fim de sua história, foi um reflexo da vida que ele levou. Dino Dibra prosperou no caos, mas no fim foi esse mesmo caos que o consumiu. Por fim, ele construiu um império sobre as areias movediças do submundo e da traição. E quando tudo desmoronou, não havia ninguém ao seu lado. Salve família! A história de Dino Dibra é a prova de que no submundo não importa o quanto você suba, sempre tem alguém esperando para te derrubar. Traições, execuções e um conflito invisível nas ruas de Melbourne fizeram de Dino uma lenda e, ao mesmo tempo, mais um nome riscado da lista. Se você curte histórias como essa, já deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Não se esquece de se inscrever, clicar no botão de Hyper e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui, toda semana, você mergulha nos bastidores da clandestinidade. E se quiser apoiar ainda mais o canal, considere se tornar membro. O botão tá aí embaixo. E sua ajuda faz toda a diferença. Obrigado por assistir até aqui. E nos vemos no próximo mergulho no lado oculto da história. Até a próxima. Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!